Muito bem, agora é hora de estudar um dos conteúdos mais cobrados em provas de concurso público de todos os tempos, tá? É a língua portuguesa? Claro que é a língua portuguesa, cara. Lógico que é, porque é o que a gente está trabalhando. Agora, o que é que a gente vai estudar? Vozes verbais. Esta aula é sobre voz de verbo. Então, o que eu quero que você faça agora? Colhe os seus olhos nessa tela, abra os ouvidos, estude isso até sair sangue dos seus olhos, porque sempre cai matéria de voz do verbo em prova. Pega o material e se embora comigo, que a gente vai aprender e vai acertar a questão sobre isso. Bora lá? Bem, quando nós falamos sobre voz verbal ou vozes verbais, quando nós falamos sobre isso, é preciso saber a noção de voz. O que é voz do verbo? O que é que a voz significa, tá? Então vamos lá. A voz do verbo, para você saber, para você ter ideia, voz significa atitude. Então, quando nós estamos fazendo uma análise da voz verbal, não estamos fazendo uma análise rigorosamente sintática. A gente não está interessado na análise sintática nesse momento, a gente está interessado na análise de atitude. Quem faz o quê? Certo? Quem faz o quê? Para a língua portuguesa, existem 4 vozes. Nós temos a voz ativa, temos a voz passiva, temos a voz reflexiva e temos a voz recíproca, beleza? Ativa, passiva, reflexiva e recíproca. Para você entender, eu preciso explicar cada uma dessas vozes aqui, certo? Para que eu tenha em uma frase um verbo na voz ativa, eu serei obrigado a reconhecer que o sujeito da ação verbal está praticando uma ação sobre alguém. Então eu vou colocar aqui que para haver voz ativa, preciso encontrar um sujeito dito sujeito agente, um sujeito que age, um sujeito que pratica uma ação. Para eu ter uma voz passiva, eu vou pensar passivo, não é aquele que pratica, é aquele que recebe a ação. Então eu precisarei encontrar aqui o foco do sujeito paciente. Muita atenção para isso. Quando você tem voz ativa, o sujeito é agente. Quando você tem voz passiva, o sujeito é paciente. Quando você tem voz reflexiva, pense comigo, reflexo, espelho, tá lá, a ação vai e ela volta para você. É isso que você precisa saber enxergar. Então nós vamos ter um sujeito aqui, ó, sujeito que vai ser ao mesmo tempo agente e paciente. Tranquilo? Gostou disso? E o que seria uma voz recíproca? Na voz recíproca, eu terei um sujeito que vai praticar a ação, receber a ação, mas não sozinho. Ele vai praticar a ação mutuamente sobre outro. Vai haver uma noção de reciprocidade. Então a concentração aqui é na ação. A ação que vai ser praticada deve ser uma ação mútua. Mútua ou também dita ação concomitante, beleza? Ação mútua ou concomitante. Essa é a teoria sobre as vozes que nós precisamos reconhecer. O que eu farei agora? Explicar uma por uma dessas vozes aqui. Nós vamos começar com a voz ativa, tá? No seu material, jogue lá, voz ativa. O que é que nós temos para a voz ativa? Eu preciso ter o sujeito, lembra, que vai praticar a ação sobre um elemento que vai ser afetado pela ação. Vou colocar 3 frases para poder explicar. Primeira frase é essa aqui. Meu amigo aluga casas. Beleza?
Segunda frase que eu vou colocar. Os alunos farão aquela prova. Aquela prova. Logo depois, a última frase, o autor está escrevendo um livro. O autor está escrevendo um livro. Um livro. Muito bem. Vamos lá. Quando eu digo, meu amigo aluga casas, o que é que nós temos aqui? Eu tenho o verbo alugar, certo? E eu vou te perguntar, quem é que aluga casas? Quem está praticando a ação de alugar a casa? Você vai me responder, meu amigo. Ótimo, ele está praticando a ação de alugar sobre o termo casas. O que eu vou entender? Que meu amigo é o nosso sujeito agente. Por quê? Porque ele está praticando a ação. Ele está agindo, por isso sujeito agente. E casas, o termo que recebe a ação, vai ser chamado de paciente, tá? Pablo, eu posso escrever sujeito paciente aqui? Não, não pode. Tanto que eu não vou colocar o nome paciente, que é para você não se confundir. Eu vou colocar qual é o nome aqui? Afetado, porque ele é o afetado pela ação. Ô Pablo, mas não é o objeto direto? Velho, calma. Eu não estou fazendo análise sintática. Se fosse análise sintática, eu utilizaria essa nomenclatura. Nós estamos fazendo análise atitudinal. A noção de atitude. Então, para isso, eu não preciso do nome objeto direto. Valeu? Muito bem. Os alunos farão aquela prova. Eu tenho o verbo fazer. Vamos destacar aqui. Verbo fazer. Eu te pergunto, quem fará aquela prova? A resposta, os alunos. Então, em relação ao verbo fazer, o que é que nós temos aqui? Novamente, um sujeito agente. Beleza? E esse termo, aquela prova, não está recebendo a ação, então nós temos aqui um afetado. Temos um afetado pela ação do verbo fazer. Novamente, sujeito agente, afetado. Tranquilo? Quando você enxergar isso aqui, você dirá que o verbo foi empregado na voz ativa. Este verbo foi empregado na voz ativa. O autor está escrevendo um livro. Nós temos aqui o verbo escrever em uma locução verbal, tá bom? Quem está escrevendo o livro? O autor. Ele é o nosso sujeito agente. E ele faz o quê? Pratica a ação de escrever sobre quem? Sobre esse termo, um livro, que vai ser o nosso elemento afetado. Beleza? Quando você entender isso aqui, você terá compreendido o que é uma voz ativa. Então veja, na voz ativa, o sujeito pratica a ação sobre o afetado. Pablo, mas e se eu inverter a ordem da frase? Se eu disser, por exemplo, está escrevendo um livro, o autor não fará a menor diferença. Por quê? Porque nesta frase, o que importa é quem conjuga o verbo. A ordem dos fatores não afetará o fato de nós termos uma voz ativa. Para ser voz passiva, nós precisamos fazer uma coisa chamada de transposição de voz, que é o que você vai aprender agora, tá? Então, aqui eu tenho verbos empregados na voz ativa. Tá joia? Muito bem, vou apagar aqui para que eu possa começar a falar sobre a voz passiva, que é a parte mais importante dentro das provas. Professor, cai muita questão sobre voz passiva? Demais! Muita questão sobre voz passiva. Aliás, é um dos assuntos cativos de prova de língua portuguesa, tá? Então, olha só. Vamos jogar aqui no nosso material. Você vai mandar lá, ó. Voz passiva. Tá bom? Qual é o fundamento da voz passiva? É eu ter uma ação e o foco da ação ser quem recebe, não quem pratica.
beleza? Eu vou direcionar o meu olhar para quem está sendo afetado pela ação. Pablo, todo verbo vai ter voz passiva? Não. Só vai haver voz passiva para verbo transitivo direto e para o verbo bitransitivo. Só esses podem ter voz passiva, tá ok? Muito bem. Existem dois tipos de voz passiva. Nós vamos estudar agora a primeira, chamada de voz passiva analítica, tá? O que nós queremos dizer quando falamos voz passiva analítica? Analítico significa maior, mais longo, tá? Mais comprido, vamos pensar assim. Na voz passiva analítica, nós vamos ter aqui, preste bastante atenção, um sujeito paciente mais uma locução verbal mais um elemento chamado de agente da passiva. Beleza? Sujeito paciente, mais uma locução verbal, mais um agente da passiva. Pablo, quem vai ser o sujeito paciente? O sujeito paciente vai ser o afetado da ação. Para você montar a locução verbal, você vai ser obrigado a acrescentar aqui, como auxiliar, o verbo ser. Ele tem que aparecer como auxiliar. E o verbo principal ainda tem que ficar no particípio, tá? Funciona assim. O agente da passiva vai ser o sujeito agente, para fazer a transposição. Vou mostrar como é que isso se faz. Começa por aqui. Meu amigo aluga casas. Então quer dizer que eu vou escrever casas aluga meu amigo? Não, né? Não é para ser burro. Você vai escrever assim. Casas são alugadas por meu amigo. Pablo, eu posso escrever pelo meu amigo? Neste caso, não, porque antes do meu aqui não tinha artigo. Então não posso somar um artigo lá se aqui não havia, tá? Muito bem. Casas são alugadas por meu amigo. Eu tenho o são alugadas aqui. Isso é a nossa locução verbal de voz passiva. Para você entender, olha aqui o verbo ser e olha aqui o particípio do verbo principal, tá bom? Outra coisa importante, você viu que eu usei o verbo ser no presente? Por que ele está no presente? Porque aqui no verbo alugar ele estava no presente, então ele recebe essas informações para a gente poder conjugar aqui. Por que está no plural? Porque aqui o sujeito é a palavra casas. Ele não está recebendo a ação? Está. Então a gente vai chamá-lo de sujeito paciente. Esse termo, por meu amigo, não é o cidadão que está praticando a ação dentro da voz passiva? É. Então ele vai ser chamado de agente, porque ele está agindo, agente da passiva. Beleza? E aqui nós temos a nossa primeira transposição da voz ativa para a voz passiva analítica, certo? Vamos fazer a segunda transposição? Eu vou fazer aqui em cima, tá? Para que a gente possa pegar frase por frase. E aqui, ó, eu vou transpor. Os alunos farão aquela prova. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Coloca. Aquela prova será feita pelos alunos. Você viu que aqui mudou o esquema do tempo verbal? Olha só. Farão, futuro. Será feita, futuro. Mapeou aqui, ó, locução verbal. Olha o auxiliar ser aqui, verbo auxiliar, e aqui o verbo principal no particípio. Depois você vem para cá. Aquela prova. Esse elemento é o quê? É o nosso sujeito. Que tipo de sujeito é? Sujeito paciente, que ele está recebendo a ação. Pelos alunos, o que a gente tem aqui? O cara que está praticando a ação. Então, como é que a gente chama? Agente da passiva. Beleza? Esse é o nosso raciocínio.
E aqui está feita a transposição para a voz passiva analítica da segunda frase. Vamos fazer a transposição agora da terceira frase para não sobrar dúvida. Então, olha, o autor está escrevendo um livro. Quantos verbos há aqui? 2. A gente vai ter que ter 3 no fim. Por quê? Porque sempre que você passar da voz ativa para a voz passiva analítica, você acrescenta um verbo, tá? Então vai ficar assim, um livro, ó, está, agora o verbo ser, sendo escrito, muito bem. E agora coloca o agente da passiva, veja, pelo autor. Tá ótimo. Vamos reconhecer cada parte. O está sendo escrito é a nossa locução verbal. E é a nossa locução verbal com 3 verbos, tá? 3 verbos a nossa locução verbal. Você tem um auxiliar aqui e aqui o verbo principal. Desse modo. Depois, um livro, o termo que está aqui, como é que a gente vai chamar? A gente vai chamar de sujeito, o quê? Agente. Ótimo, sujeito agente. Pelo autor, a gente vai chamar de quê? Não é o cara que praticou a ação? A gente vai chamar de agente. Perdão, aqui eu estava escrevendo agente. É quem recebeu. Ê, professor! Tá? Sujeito paciente. E aqui o nosso agente da passiva. Tranquilo? Nosso agente da passiva. Matamos aqui o esquema da última frase passada para a voz passiva. Quero que você observe uma coisa. Se a banca perguntar, as formas verbais são alugadas, será feita, está sendo escrito, foram empregadas na voz passiva. Correto. Neste caso, na voz passiva analítica, beleza? Na voz passiva analítica. Essa é a forma. Vou apagar aqui, porque a gente precisa começar a falar sobre a voz passiva sintética, que é a segunda modalidade de voz passiva. Vou colocar aqui no material, você vai acompanhando comigo, tá? Respire fundo. Vamos usar os mesmos exemplos para você não se perder. Para eu te explicar, a voz passiva sintética é uma espécie de manobra sintática, semântica que nós utilizamos para esconder quem praticou a ação, tá? Então, na realidade, geralmente você vai ter que fazer a voz passiva de uma frase com sujeito indeterminado para que ela seja sintética. Mas eu vou mostrar qual é o procedimento, tá? Então você pega o seu materialzinho aí, ó, e anota comigo o segundo caso da voz passiva sintética. Voz passiva sintética, aquilo que é sintético é menor. Então é como se nós pensássemos em voz passiva menor, voz passiva mais reduzida. O que é que a gente vai ter aqui? O verbo mais a palavra ser mais o sujeito paciente. Essa é a fórmula. Verbo mais ser mais sujeito paciente, tá? É muito importante que você anote o nome desta palavra ser. A palavra ser, nesse contexto, vai ser uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Eu gosto do nome partícula apassivadora porque me lembra de novela do SBT, tipo partícula apassivadora, tá? Bem, então você vai ter que saber como lidar com isso. Olha só, a frase meu amigo aluga casas, casas são alugadas por meu amigo. Se você tivesse só alugam casas, né? Tirasse o meu amigo dali, a frase final seria assim, ó. Alugam-se casas. Por que alugam-se casas, professor? Vou explicar. Porque aqui eu tenho o verbo alugar, tá igual ali, ó, verbo, desse jeito. Depois, nós temos a palavra ser, que é a nossa partícula apassivadora.
E aqui nós temos a palavra casas. Qual é a função da palavra casas? Olha aqui, ó. Sujeito. Sujeito paciente. Então coloca lá, sujeito paciente. Deixa eu explicar. Se você puder passar para a voz passiva analítica, escrever casas são alugadas, você está na voz passiva. Então, ó, alugam-se casas, casas são alugadas. É por isso que esse verbo tem que ficar no plural. Pablo, mas e se em vez de casas fosse casar? Aí ficaria aluga-se casa, vende-se casa, vendem-se casas. Você tem que observar para não errar a concordância. Muita gente erra isso. Muita gente erra esse caso de concordância. Então, atenção. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Faça esse movimento aqui para facilitar a visualização. Joia? Muito bem. Vamos adiante então agora, tá? Eu vou pegar a segunda frase, que era os alunos farão aquela prova. Aquela prova será feita pelos alunos. Olha qual vai ser o resultado. Far-se-á aquela prova. Meu Deus do céu, professor, nunca vi esse far-se-á. E o nome disso aqui, meu amigo, é mesóclise, tá? Existem algumas situações em que você é obrigado a colocar o pronome no meio do verbo. No caso de você ter um verbo conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito e ser começo de frase. Isso é obrigatório. Mas é essa forma aqui, ó, fará no futuro, beleza? Fará aquela prova. Far-se-á aquela prova. Então aqui a gente tem o verbo. Essa palavra ser é o quê? É a nossa partícula apassivadora. E o termo aquela prova é o nosso sujeito paciente. Pablo, quer dizer que se tivesse no plural, eu teria que dizer far-se-ão aquelas provas? Isso mesmo, concluiu corretamente. Agora, preste muita atenção, tá? Nós estamos aqui mexendo com a voz passiva. Talvez você pense assim, ô Pablo, mas onde é que está o objeto direto? Apesar de eu já ter dito para você que não é para você ficar inventando moda, que a gente não está fazendo análise sintática, eu vou dizer novamente. Na voz passiva, o objeto direto vira sujeito paciente. Se você quiser anotar isso, é uma coisa muito válida. Na voz passiva, o objeto direto vira sujeito paciente. Por isso que ele desaparece, por isso que você não vai encontrar. Ah, mas e o objeto indireto? Esse pode existir, mas só para um verbo bitransitivo, tá? Vamos pegar outra frase aqui, ó. A última delas, olha só. Está-se escrevendo um livro. Eu fiz a voz passiva da nossa última frase. Eu tenho aqui, ó, está escrevendo, que é a nossa locução verbal. Tranquilo? Nossa, que estranho esse está-se, professor. Acredite, ele está correto e você tem que apassivar assim, se você tiver uma locução dessa maneira. Esta palavra se é a nossa partícula apassivadora. Onde está o sujeito? Aqui. Um livro. Ele é o nosso sujeito paciente. Pablo, quer dizer que se eu tivesse 2 livros ou uns livros, eu deveria escrever estão-se escrevendo 2 livros? Exatamente. Viria o plural para cá. Tudo bem? É algo muito mais cuidadoso o trabalho com a voz passiva. Essa voz passiva que é chamada de sintética ou pronominal, tá? É a voz passiva mais detalhista que nós temos. Então é muito importante que você não se confunda, porque as bancas examinadoras cobram isso, ó, a rodo. O cara cobra muito isso porque é fácil fazer o cara se confundir, tá bem? Matamos esse caso, matamos essa parte da voz passiva. Faltam apenas 2 que são bem mais curtas e bem mais fáceis para que a gente possa encerrar a parte de verbos e com isso encerrar a parte de morfologia, tá? Então vou colocar aqui e vamos lá. A próxima voz, de acordo com o nosso material, igual está aí, é a voz reflexiva.
coloque lá, voz reflexiva. Você vai lembrar de reflexo, da ação que vai e volta. O exemplo que eu coloquei para você é: a criança rabiscou-se com a caneta. A criança rabiscou-se com a caneta. Beleza? Gente, olha só. Em a criança rabiscou-se com a caneta. A ação é a ação de rabiscar, correto? Quem pratica essa ação? A criança, certo? A criança. Então, a criança aqui é o nosso sujeito que pratica a ação, sujeito agente, a ação de rabiscar. E olha que engraçado. A palavra ser é um pronome. Não é mais partícula passivadora aqui. Partícula passivadora é só na voz passiva. É um pronome que mostra o seguinte: a ação de rabiscar voltou para o sujeito. Por isso ele é ao mesmo tempo agente e paciente. É por essa razão, ele é agente e paciente. Agora, meu amigo, olha que interessante. Para que você tenha certeza de que o C está indicando que é uma voz reflexiva, basta você trocar por a si mesmo ou a si mesma. A criança rabiscou a si mesma. Joia! É uma voz reflexiva. Você vai dizer que essa palavra ser é um pronome reflexivo. Certo? Semanticamente falando. Se a banca disser para você, e sintaticamente falando, qual é a função? Você pode dizer sem medo de errar que a função dele é de objeto direto ou complemento verbal. Se você preferir, a banca pede assim, se é complemento verbal. É um complemento verbal. Tá bem? Porque é como dizer, a criança rabiscou a criança, tá? Tá no lugar do objeto direto. Isso aqui vale universalmente. Só troca pelo a si mesmo que nós conseguimos matar a questão. Agora, vamos pensar aqui na última voz, que é a voz recíproca. Algumas pessoas nem falam dela, tá? Voz recíproca. Mas as bancas diferenciam. Então, qual é a diferença? Na voz recíproca, eu preciso ter mais de um elemento na frase, tá? Ou ter um sujeito composto. Tá? Um sujeito composto ou a ideia de haver mais de um elemento. Mas o foco é, a ação deve ser mútua. Um pratica sobre o outro concomitantemente. Tá? Eu coloquei aqui, ó, os concorrentes se cumprimentaram. Beleza? Os concorrentes se cumprimentaram, eu tenho aqui o sujeito, os concorrentes. Você consegue perceber que esse sujeito ele é agente e paciente, pratica e recebe ação? Normal. Você consegue perceber que quando eu digo os concorrentes dá a ideia de que há mais de um? Claro que há mais de um aqui, certo? O plural já pressupõe isso. Agora, como é que eu vou saber que essa ação é recíproca e não reflexiva? Você vai pensar comigo. Quando eu falo que eles se cumprimentaram, este se significa cumprimentaram a si mesmos ou significa que eles cumprimentaram uns aos outros? Claro, os concorrentes cumprimentaram uns aos outros. Essa noção é a noção que dá a ideia de reciprocidade. E essa é a fronteira. Aqui a gente consegue delinear ali, ó, mas com bisturi, precisamente, que este se é um pronome recíproco e não reflexivo, certo? E que nós temos aqui uma voz recíproca. É isso que você precisa saber. Olha a diferença. Cumprimentar-se e aqui rabiscar-se. É uma diferença grande, tá? Então aqui nós temos um pronome recíproco. Sintaticamente falando, é a mesma coisa que o outro caso. Ele é um complemento verbal ou, se você preferir chamar, de objeto direto. Tá bom? E aqui nós temos a voz, dita voz recíproca. São 4 vozes. A mais cobrada, a voz passiva. Olha, disparadamente é a mais cobrada. Mas é importante que você saiba diferenciar esses dois casos, porque a banca pode tentar fazer você se confundir. Eu ainda coloquei aqui
Pedro e Paulo se esbofetearam. Essa ação, evidentemente, é recíproca, porque um esbofeteou ao outro. Se você utilizar esse parâmetro, você não erra mais a partir de hoje. Maravilha? Ó, acabamos morfologia. Se você não fechou esse ciclo dizendo assim, beleza, já entendi morfologia, sugiro que você pare, volte do início e faça isso até você ter morfologia de maneira muito tranquila, finalizada, zerada na cabeça. Porque daqui para frente você vai para análise sintática. E sintaxe dá muito trabalho se você não souber morfologia. Minha sugestão, revise morfologia, só então caminhe para sintaxe. Vai dar trabalho? Vai, mas no fim vai ser compensador. Venha comigo porque nós vamos atingir os nossos objetivos. Cerre os punhos e parta para a luta. Força, guerreiro!